absurdo as escolas que coloca criança de 3 anos, de 2 anos, numa sala com carteira. Uma criança de 2 anos não tem que ter carteira, né? Ela tem que brincar num pátio, ela tem que brincar numa areia, ela tem que vivenciar grama, ela tem que desenhar com as mãos no chão, então ela não precisa de carteira. Então, o que acontece? Se acaba entrando com o cognitivo antes que a criança tenha percebido para poder identificar os conceitos, né? Então, eu sempre brinco, quer investir no seu filho, no aprendizado do seu filho, invista na pré-escola, muito. Porque as pessoas fazem o contrário. Eu vou colocar em qualquer lugar, porque quando eu estiver na faculdade, eu vou investir numa faculdade boa. O contrário é o que é certo. Quanto mais condições neurais essa criança tem no início de vida, maior serão as possibilidades cognitivas dela lá na frente. Tá? Quem está com dificuldade de entrar, gente? O Breno, parece que o Hipólito não conseguiu. Eu entrei. Entrou? Eu tô aqui. Tá falando que não tá conseguindo. Mais alguém, gente, que mandou mensagem, que não está entrando? Porque eu pus para todo mundo entrar de uma vez. Achei que você tinha me bloqueado, Gisele. Hã? Achei que você tinha me bloqueado. Não, eu deixei aberto para todo mundo entrar. E aí, o que acontece? Se tiver que investir numa criança, que invista muito na fase sensório-motora, porque aí ela vai viver todas as possibilidades perceptuais para que ela possa construir uma cognição satisfatória. Então, se você quer que um jovem tenha recursos cognitivos para fazer uma boa redação de Enem, ele tem que ter tido muita experiência. E aí, a gente vive num país que não nos dá essas possibilidades, né? A gente não tem museus, a gente não tem acesso à cultura, teatros, porque a cultura, ela amplia esses recursos perceptuais da gente e nos favorece na cognição. Então, como a gente não tem muito incentivo a esse tipo de coisa, dificulta uma criança chegar lá na adolescência e fazer uma boa redação, né? Ainda a gente lê muito pouco, as nossas crianças leem muito pouco. Então, quanto mais recursos sensório-motores eu dou, depois, quanto mais conceitos eu dou através da leitura e do conhecimento, maior vai ser a condição desse adolescente ser um cara produtivo, né? Que vai ter elementos aí para poder tomar suas decisões. Qual que é a segunda lei de Luria? Lei da especificidade decrescente. O que acontece? Eu tenho área primária, secundária e terciária. A primária tem uma especificidade modal muito grande. Por exemplo, occipital, aquela área lá 17, só recebe visão. Ela é específica para visão. Não adianta você querer falar assim, fulano está ouvindo lá no hospital. Não está. A área da visão primária é só visão, específica para visão. Então, a especificidade dela é enorme. Quando chega na secundária, é uma área específica para interpretar aquilo que você viu. Quando chega na terciária, ela deixa de ser específica. Então, Luria ainda fala dessa especificidade que vai se perdendo à medida que eu vou caminhando da primária para a secundária e para a terciária. A primária é muito específica e a terciária não é específica, porque ela é multimodal. Então, os neurônios das terciárias não só processam informações de origens e modalidades diferentes, como conseguem integrar estímulos auditivos com visuais, por exemplo. Então, a terciária ela não tem especificidade alguma, ela é multimodal. E ela vai juntar, integrar estímulos diversos. Aquilo do que eu ouço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu senti no meu corpo, eu vou fazer uma integração disso tudo na terciária. Ok?
Terceira, lei da lateralização progressiva das funções. Os hemisférios cerebrais realizam um processamento diferente, né? A gente viu que um é mais lógico, o outro é mais criativo, um é mais racional, o outro é mais emotivo. E algumas regiões, no entanto, funcionam da mesma forma em ambos os hemisférios. É o caso das áreas primárias, né? A gente recebe visão tanto do olho esquerdo quanto do direito, tanto no hemisfério direito quanto esquerdo, é tudo normal. Vocês estão me ouvindo, a audição chega tanto no hemisfério direito e esquerdo da mesma forma. Mas já as áreas terciárias, principalmente, eu já começo a ver um papel diferente em cada hemisfério. Então, nas áreas terciárias, há uma maior lateralização, uma especificidade hemisférica melhor definida. Então, são as 3 leis de Luria. Existe uma hierarquia de primária para terciária, principalmente na aquisição de conhecimento. E depois do adulto, de terciária para primária, que é a rota contrária. Isso é a primeira lei de Luria. A criança aprende de baixo para cima e depois que o adulto adquiriu o conhecimento, ele pensa de cima para baixo. Essa é a primeira lei. A segunda lei, os neurônios, eles têm uma especificidade decrescente à medida que ele sai de primeira para terceira. Primeiro é muito específico para uma modalidade e terciária é pouco específico porque ele faz junção de um monte de coisa. E, por fim, a terceira, que é a questão da lateralização progressiva. Um hemisfério, no início é tudo igual, primária, né? E a partir do momento que eu passo a ter uma complexidade de uma área terciária, aí eu passo a ter uma lateralização de hemisfério esquerdo e direito. Vocês vão ter oportunidade de aprofundar um pouquinho nesse texto do Luria com a APS. É esse texto de Luria que a gente trabalhou agora, que é o do exercício de vocês, tá? Vocês vão fazer para mim né? Como eu falei, não é para fazer da minha aula, igualzinho da minha aula, mas é para poder basear. Vocês podem usar a minha aula para poder pensar o artigo do Luria. Ele é bem facinho, esse artigo, ele é bem pequeno e é basicamente isso que eu propus para vocês hoje. Então, eu queria que vocês pudessem fazer essa resenha. E eu vou pedir para vocês na resenha, eu não pus lá no estudo, mas eu vou pedir agora, para ficar mais fácil a compreensão, eu queria que vocês fizessem 2 desenhos nesse exercício, que é das 3 áreas funcionais, 1, 2 e 3, que é aquele desenho que ele faz, que eu fiz ali no quadro. Tá? Esse desenho aqui, ó, tá? 1, 2 e 3. Esse desenho, 1, 2 e 3, tá? E outro desenho as bolinhas que eu adoro. Eu acho que aquelas bolinhas, elas dão uma compreensão para a gente dos 4 lobos, né? Aí vocês desenham a bola do occipital, do parietal, do temporal e do frontal e faz lá aquele desenho que ele faz de áreas primárias, secundárias, terciárias. Que é um jeito de vocês... Hã? Isso está na APS, né? Da APS, tá? Não, mas eu não escrevi lá. Eu só peço a resenha. Os desenhos eu estou pedindo agora. Porque eu acho que é uma forma... Tem que acrescentar. Ô, Gisele, na APS, você colocou de Leandro Kruzieski. Porque... Oi? Esse quem escreveu o artigo. Não foi Luria que escreveu. Esse cara, o Leandro, ele faz um artigo sobre Luria, a teoria de Luria, tá? O artigo é dele. E aí ele vai falar da teoria de Luria
E aí eu quero que vocês façam um parágrafo só, assim, falando do texto, do artigo, o que ele propõe, o que Lúria propõe, e faço esses 2 desenhos. Esse aqui, das 3 unidades de Lúria, que é o que eu desenhei no quadro facinho, desenha à mão mesmo. E o segundo não vale lá no artigo copiar e colar. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso, porque tem que mandar, né? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão escaneando desenho, tirando foto? O que vocês estão fazendo? Tiro foto e coloco no arquivo. Então tá. E as bolinhas, que eu gosto muito, porque eu acho que facilita entender como é que é a área primária, secundária, terciária, primária, secundária, terciária, daquelas bolinhas. Ok? Alguma dúvida em relação ao que a gente caminhou até agora? Posso mudar de arquivo? Tranquilo? Mostra aquele primeiro desenho. Aquele primeiro desenho que é feito à mão, que você mostrou isso, me mostra ele outra vez. Ó, o que eu fiz? Eu desenhei tronco encefálico. Eu desenhei o tronco e desenhei o encéfalo como um todo. Aí vocês vão pôr área 1 de Lúria, a primeira unidade, segunda unidade e terceira unidade. É só isso o desenho. Primeira, segunda e terceira unidade. O desenho seria isso aqui, ó. Deu para ver? Sim, muito obrigada. Tá? E o segundo desenho são as bolinhas. Ok. Tá lá no artigo. Aham. Ok? Certinho. Nós vamos continuar com o mesmo assunto. Não vamos mudar. Vamos continuar a mesma coisa. Então, vamos entender o que é percepção, cognição e O slide não abriu, não. atenção. Não abriu? Não. Não. Tá na tela da pasta ainda, dos slides. Agora ficou preto. Foi? Não. Agora ficou preto. Não? Agora abriu. Percepção, cognição e atenção. Sim. Tá? Vou pôr ele maior para ficar mais fácil. Então, olha lá, esse desenho é um desenho, é até questão de prova isso aí, viu? Como é que a gente chega à cognição? Tem todo um caminho para ser seguido. Primeiro deles, eu tenho um fenômeno ambiental. O mundo está aqui fora. Então, eu tenho o estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial, seja luz, seja som, seja tato, seja pressão, seja temperatura, vai excitar o nervo sensorial. Hora que excita, por exemplo, a luz excita minha retina, o som excita minha cóclea, o tato excita um receptor na minha pele, o calor que está fazendo hoje excita um receptor na minha pele, e eu tenho, então, a sensação, que é a área primária. Eu tenho a percepção, área secundária, e eu tenho a cognição, que é a área terciária. Eu falei disso com vocês na semana passada, a gente teria um outro quadradinho aí, que ele se restringe a uma pequena parte da população, que é a criação. Depois da cognição, algumas pessoas criam a partir do conhecimento, que são os artistas que criam músicas, os artistas que criam quadros, os poetas, os escritores, os inventores, são pessoas que vão criar algo novo que não faz parte do conhecimento típico que a gente tem até então, tá? Então, o que é sensação?
é um processo de detecção e decodificação da energia de um estímulo do mundo exterior. A luz é fotorreceptor. Ele vai ser transformado, decodificado num impulso nervoso. O som são ondas. Ele vai ser decodificado no impulso auditivo. Odor, cheiro e gosto são estímulos químicos. Eu vou transformar a química disso num estímulo, num impulso nervoso, tá? Então, eu vou decodificar. Então, sensação é pegar, detectar e eu tenho que transformar isso num impulso nervoso. Então, refere-se às informações que são apresentadas aos órgãos do sentido. Isso é sensação. Os receptores são células especializadas na tarefa de transdução, que é converter a energia física, química, o som em impulsos nervosos. Então, eu tenho um estímulo do meio que vai ter um conteúdo, que vai conter significados que são interpretados por nossos processos perceptuais e cognitivos. Então, o que é sensação? É receber e transformar isso num impulso nervoso. Porque adianta você estar sentindo calor se isso não foi transformado num impulso nervoso para entrar e avisar a sua área somestésica que, pelo amor de Deus, está fazendo calor demais, vamos suar para ver se melhora essa temperatura do corpo, né? Então, sensação é sentir e traduzir isso no impulso nervoso. Isso é sensação. Percepção é interpretar. É interpretar o que eu recebi. Então, é uma série de processos que eu vou reconhecer, organizar, entender as sensações recebidas. E a percepção, ela não se baseia apenas nos estímulos que o sistema nervoso central recebe. Eu também tenho experiências passadas, né? Então, por exemplo, você vai a um restaurante e come uma coisa que você nunca comeu. É um estímulo novo. Aí você começa a sentir o paladar. E aí você fica assim, gente, isso parece com... Tem um gosto de maracujá, mas não é maracujá. Será que é um caju? E aí você vai tentando buscar aquilo que você tem experiências passadas para te ajudar a pensar, a balizar essa discriminação, essa categorização. Então, a percepção, ela não depende só daquilo que chega. Ela depende também das minhas experiências passadas para que eu possa pensar sobre aquilo que eu estou recebendo, esse estímulo que eu estou recebendo. Então, não é uma impressão passiva, ela é ativa. Sensação é passivo. Vocês estão assistindo a minha aula, prestando atenção na aula, aí o cachorro seu chega aí e late. Você tem controle do latido dele? Chegou no seu ouvido e pronto, acabou, entrou, você chegou lá e prestou, chegou lá e você já ouviu ele latindo. Você tá me vendo, tentando me ver? Passe sua mãe, seu filho, alguém aí no seu campo visual. Você viu já, né? Então, a sensação ela é muito passiva. Já a percepção ela é um processo ativo. Eu tenho que parar para discriminar, para categorizar, para pensar sobre experiências anteriores. Parece com isso? Parece com aquilo? Será que é isso? Será que não é? Essa voz que está me chamando, de quem será? A pessoa te liga e você não sabe quem é, você fica com vergonha de perguntar, você fica, gente, quem que é? Deixa eu ouvir mais um pouco para eu poder discriminar quem é que está falando comigo. Você está tentando perceber quem é essa pessoa.
Você está tentando fazer distinções dos sons da voz dessa pessoa. Então, é um processo ativo. Perceber é ativo, tá? Então, percepção refere-se aos meios pelos quais a informação adquirida do ambiente, né, o estímulo, via os órgãos sentidos, é transformada em experiência de objetos, de sons, de gostos, de eventos. Então, eu vou pegar o estímulo e vou transformá-lo. Ó, isso é uma bola. Ó, isso é uma letra A. Ó, essa é a voz da Gisele. Ó, esse é um gosto de maracujá. Ó, isso é um cheiro de alfazema. Credo, isso é um cheiro de jiló, de alho, né? Então, a gente vai transformar aquilo que era uma sensação em algo mais palpável. Eu vou dar nome para isso, eu vou dar um objeto, eu vou falar, é uma bola, né? Eu vou tentar transformar isso numa experiência mesmo, ativa. Então, a percepção é ativa, a sensação é passiva. Então, olha esse exemplo da flor. Eu tenho uma flor, uma rosa, é um objeto. Ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem textura, ela tem tamanho, ela tem profundidade. Isso são as características dela. Né? Eu vou captar, eu vou ver essa flor. Assim que ela entrou na minha retina e chegou lá no meu região occipital, eu captei a sensação, a visão. E eu começo a perceber que já é uma estrutura cortical, que eu já vou fazer toda uma percepção. Olha, a rosa é diferente da margarida, que é diferente do lírio, que é diferente da orquídea. Por quê? Porque ela tem espinho, o formato dela, o tamanho dela, o cheiro dela, tudo vai me fazer pensar que ela é diferente das outras flores. E aí eu começo a fazer um processo cognitivo disso. Eu vou interpretar, integrar a caracterização do objeto, o conhecimento. Aí eu entro em memória, categorização, atenção, resolução de problemas, raciocínio, linguagem. Isso é cognição em relação a essa flor. Então, olha o que aconteceu. O objeto entrou, chegou através da sensação, eu percebi as características dele, e aí eu consigo dar uma cognição, eu consigo dar um conceito, e eu guardo isso na minha memória. Então, hoje, eu, Gisele, já sei distinguir uma rosa de um lírio, uma rosa de uma samambaia, porque eu já tenho retida as características, as informações necessárias para que eu tenha esse conceito de uma rosa. Tá claro, gente? Sensação, percepção, cognição. É com isso que a pedagogia trabalha. É com isso que a psicopedagogia trabalha. Como que uma criança, ela sai desse processo sensorial e chega ao aprendizado, chega à cognição. Então, o que é cognição? É conhecer. Eu conheço o mundo. Isso é cognição. Então, é um conjunto de atividades pelas quais um organismo adquire informação e desenvolve conhecimentos. Então, mecanismos mentais que agem sobre informação, buscando sua classificação, interpretação, organização. Então, eu tenho atenção, categorização, memória, linguagem, raciocínio, resolução de problemas, tomada de decisões, tudo isso faz parte da área terciária, que é a grande área da cognição, do conhecer, do aprendizado real que já tem. Tá? Então, o que é cognição? É adquirir conhecimento. É o que vocês estão buscando nessa aula. É o que a gente busca quando a gente lê um livro.
é quando a gente busca, quando a gente quer aprender uma língua nova. É um conjunto de habilidades cerebrais necessárias para a obtenção de conhecimento sobre o mundo. Habilidades envolvem pensamento, raciocínio, linguagem, memória, atenção, criatividade, entre outras funções. É isso que a gente busca o tempo todo, é aprender sobre determinada coisa, né? O conceito de cognição, portanto, nos remete aos processos cognitivos que são desenvolvidos desde a mais tenra infância até a velhice. Esses processos acontecem em espiral crescente, nos dando a noção de avanço no desenvolvimento em contínuo crescimento. Eu tenho certeza que vocês sairão formados lá no final do curso com maior conhecimento que vocês adquiriram no primeiro período do curso de psicologia. Vocês vão sair sabendo tudo? Não. Vocês vão saber lembrando de tudo? Não. Mas vocês vão sair aptos a aprofundar os conceitos que vocês aprenderam ao longo dos anos de curso de psicologia. Tá? Então, quando vocês forem fazer lá a pós em neuropsicologia, alguns que gostaram dessa área, vocês vão falar assim, eu lembro mais ou menos, a Gisele falava disso. Então, assim, a gente não tem a pretensão que vocês vão sair formados sabendo tudo, mas vocês já vão ter a base para conseguir se aprofundar em cada área que vocês se interessarem lá na frente, depois de acabar o curso. Isso é cognição. É uma espiral crescente. Isso vai demandar tempo. A cognição demora tempo. É por isso que se a gente aprendesse tão rapidamente, a gente não precisava ter maternal, primário, ensino médio, né, que é o fundamental, ensino médio, segundo grau, terceiro grau. As pós aí, mestrado, doutorado, pós-doutorado, existe uma sequência que leva anos para que essa cognição seja estabelecida. Ninguém aprende sobre o mundo profundamente em pouco tempo. Leva tempo para que o cérebro consiga juntar esses conceitos, tá? Então, é um processo pelo qual os indivíduos adquirem conhecimento ao longo da vida, é isso que eu falei com vocês agora, ao longo da vida demora um tempo. Adquirir conhecimento sobre o mundo ao longo da vida equivale a dizer que estamos sujeitos à adaptação. A gente vai aprendendo, se adaptando, aprendendo, se adaptando, é assim o tempo todo. E isso que é o mais fantástico do ser humano, a gente não para, todo dia a gente está querendo aprender coisas novas, todo dia a gente se desafia coisas novas e aí a gente começa tudo de novo e aprende, depois você quer outras coisas e vai buscando. Então, em condições normais, estamos nos desenvolvendo cognitivamente todos os dias. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Seja um gosto novo, uma comida nova, um som novo, uma música nova, um estímulo novo que você viu, um texto novo que o professor te deu, uma aula como essa, o tempo todo a gente está tendo que aprender, tá? Eu não vou entrar em atenção, sabe, dá tempo? Talvez dê, tá? E aí a gente viu, que eu já falei de Lúria, para que a gente possa ter todo esse aprendizado diário ao longo da vida, a gente tem que estar atento, motivado, e o que facilita é você ter experiências anteriores. Então, olha que legal. O sistema límbico, ele é uma grande área de associação. E ele é extremamente importante para o nosso aprendizado. Tá? Então, quando eu brinquei com vocês assim, não me peçam para falar 1 minuto sobre a aerodinâmica de um avião. Eu não tenho nem ideia de como que aquele trem pesado fica lá em cima no céu. Não tenho nem ideia. Minha cabeça era porque ele caía na mesma hora, de tão pesado que ele é. Então, o que acontece?
Para que eu tenha aprendizado, para que eu possa ter esse desenvolvimento cognitivo, eu tenho que estar atento e uma segunda coisa, eu tenho que estar motivada. Eu não gosto, Gisele, não gosto de matemática. Eu não gosto de cálculo, muito menos de mecânica. Muito menos fazer cálculos para entender como é que o avião fica lá em cima no céu. Isso não faz parte dos meus desejos, das minhas motivações. Então, a gente vai ter um conhecimento maior ou menor a depender, primeiro, do nível de atenção que eu tenha e, segundo, o nível de motivação que eu tenho. Quanto eu quero aprender sobre determinado assunto? Aí o sistema límbico entra com o hipocampo e tudo que você gosta, você lembra. Tudo que você gosta, você guarda. Né? Eu tenho certeza que tem matérias que vocês fizeram no primeiro período ou no segundo e que vocês não lembram absolutamente mais nada, porque não foi legal, você não gostou, que tema chato, que assunto ruim. E aí, você não vai perder tempo guardando esse tipo de coisa. Então, o nosso desenvolvimento cognitivo tem muito a ver com aquilo que a gente gosta de estudar, com aquilo que a gente gosta, tem interesse. Então, tem gente que você conversa com a pessoa fala assim, que signo que você é? Aí você fala, sou libriana. Aí ela fala, nossa, você é assim, assim, assado, papapá, papapá. Ela vai discorrer aí alguns minutos sobre você ser libriana. É uma coisa que ela gosta, que ela lê, que ela estuda. Então, ela vai ter conhecimentos sobre astrologia, sobre zodíaco. Então, ela vai saber muito e vai te falar tudo do seu horóscopo. Né? Porque ela tem motivação para estudar sobre isso. Né? Então, vai depender da motivação. E da experiência prévia. Quanto mais a gente tem conhecimentos básicos, mais fáceis vai ficando da gente aumentar a complexidade. É por isso que eu tive que retomar com vocês. Porque se você tem experiência prévia de saber o que é tronco encefálico, eu consigo introduzir um novo conceito que é formação reticular, que é SARA. E aí eu falo de ativação cortical. Aí eu falo de vigilância, de estar atento. Tá vendo como é que a experiência prévia facilita a cognição? Tá indo, gente? Tá claro? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Eu não vou entrar nos tipos de atenção, porque eu quero que vocês aprendam bastante sobre a questão da atenção, tá? São tipos de atenção diferentes, elas vão ser importantes para nós, para a gente trabalhar na frente lá as funções executivas. Do que a gente falou hoje, está tudo claro, tranquilo, alguma dúvida? Vamos aproveitar esse minutinho final aí para vocês se manifestarem. Ninguém? Tá tudo tranquilo assim? Assim não, mas tá meio tranquilo. Essa parte agora tá lembrando um pouco a aula da Flávia que a gente teve, eu esqueci o nome da disciplina, mas tá Processos psicológicos básicos. Isso. Tá lembrando um pouco, então assim, é uma base já que a gente tem, então tá mais fácil de absorver. E é isso mesmo, Brena. A ideia e que Lúria coloca e que todos colocam é exatamente isso. A gente tem uma base, é por isso que a criança tem toda essa hierarquia pedagógica, existe todo um trabalho pedagógico. 100% também. Tem todo o trabalho pedagógico que vai sendo aumentado de complexidade. Então, vocês vão ver que muitas disciplinas de vocês vão e voltam. Por exemplo, processos psicológicos básicos estuda isso, sensação, percepção, cognição, memória, né? E agora, na neuropsicologia, a gente dá uma base mais neurológica para isso, para vocês entenderem, a partir de semana que vem a gente vai ver funções